Então, hoje iniciamos a nossa catequese, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom, continuamos em oração, né, gente? Mas quero que vocês sejam bem participativos hoje para a gente poder colher bastante fruto, tá? O nosso assunto hoje que nós vamos começar a falar, que é um assunto bem longo, é sobre os assuntos principais da fé católica que estão presentes no nosso catecismo, né? A gente vai entender um pouquinho como é que funciona aqui a estrutura do catecismo, o que é o catecismo, o que é o magistério da igreja, a sagrada tradição, né? De uma forma bem simples, tá? E vamos poder aprofundar isso mais com o decorrer das catequeses. Mas hoje a gente começa um pontapé, que é o início, digamos assim, deste tema, tá? Para a gente entender que a fé católica, a nossa fé que nós cremos, ela tem uma base muito firme e muito sólida. Uma base que não é somente ela, mas que é uma base também racional, né? Hoje em dia a gente vê aí o mundo querendo dizer que a razão e a fé, elas estão em lugares opostos. Mas a verdade é que não, a verdade é que São João Paulo II, ele vai dizer que a fé e a razão são duas asas do católico, que nos levam para mais longe. A fé e a razão nos levam, elas trabalham juntas, uma com a outra, uma confirmando a outra, né? Uma aprovando a outra. Afinal, nós somos pessoas de fé? Sim, mas também nós somos seres racionais. Nós somos seres que têm inteligência, né? Deus nos dotou com a inteligência. Então é importante que nós estudemos, afloremos e utilizemos da inteligência, né? Para que nós possamos viver a nossa fé de uma forma mais ordenada, né? Uma forma mais madura, né? E ligado a isso também, tem uma outra questão, que é a questão da, às vezes nós temos uma fé muito sentimental, uma fé muito sentimentalista, né? Não que a gente não possa ter sentimentos, nós temos sentimentos, nós somos humanos, faz parte da nossa humanidade, né? Só que a nossa fé não pode ser movida pelos sentimentos. Porque às vezes a gente tem um sentimento de tristeza, o sentimento de raiva, de ódio, de sentimentos que entram no nosso coração e são normais. Só que esses sentimentos, às vezes, que não são bons, eles não podem nos guiar. Quem tem que nos guiar é a nossa decisão livre pelo amor. E essa decisão livre pelo amor, ela é controlada, ela é decidida através da razão, através da nossa consciência, tá? Então, assim, vocês vão ver que praticamente tudo que a gente vai estudar a partir de agora vai estar aqui no nosso catecismo de alguma forma, tá? Mas a gente vai tentar entender primeiro, entender qual é a estrutura do catecismo e quais são as partes mais importantes do catecismo que nós vamos ver, tá bom? Até aqui, ok, gente? Vamos lá então, tá? Primeira coisa, então, a nossa fé, ela é, como eu falei, ela é uma fé verdadeira, mas ela também ela vem junto, o que prova a nossa fé, que faz a nossa fé ser mais ainda genuína, mais verdadeira, é a razão. É entender o porquê que nós acreditamos no que nós acreditamos, tá? E a nossa fé, ela vai nos dizer o seguinte,
tá? Ela vai, a nossa fé católica, ela vai nos moldar da seguinte forma, que é através do nosso tripé, que é um tripé que ele leva a nossa igreja, né? É um tripé que a nossa igreja, que Deus, através do seu Santo Espírito, ele nos ensinou a respeitar este tripé. Pensem no tripé, queridos, uma mesa com 3 pernas. O que acontece se uma das pernas a gente tira? O que acontece com esta mesa? Ela cai. Ela cai. Imaginem na cabeça de vocês, uma mesa que tem 3 pernas. Se uma das pernas, não interessa qual, cair, ou tirar essa perna, a mesa vai cair. A mesa não vai se sustentar, tá? Então a gente pode pensar que a igreja, que a nossa fé, ela é moldada com 3 pernas. E essas 3 pernas precisam ter o mesmo tamanho, precisam estar firmes. Se uma dessas 3 pernas da nossa fé estiver frágil e quebrar, a nossa fé cai, nossa fé desmorona. E quais são esse tripé? Quais são essas 3 pernas? O tripé, ele é feito, tá? Primeiro, pela tradição, a tradição, que é o que nós utilizamos, ela é uma ferramenta da nossa fé, uma ferramenta da nossa igreja. O outro tripé, que vem junto com a tradição, tá? É o magistério da igreja, né? Até pode colocar não só magistério, a gente pode colocar um S aqui na frente de sagrado magistério. A tradição, a gente pode botar um S de sagrada tradição, porque são coisas divinas. Deus nos deu essas coisas. Deus nos deu essas coisas. Estão me ouvindo bem? O som não está caindo? Não está baixando o volume? Ou tá? Não, tá bom. Hoje tá ótimo. Mas deu alguma queda, alguma coisa? Não, não. Não? Tá. Então, ó, temos essas duas coisas. E a outra aqui para fechar o tripé, tá? É a Sagrada Escritura. Que nós hoje em dia falamos muito de Bíblia, né? Que é a Bíblia. A Sagrada Escritura, ela é a Bíblia, tá? Então, assim, essas 3 coisas, gente, elas são fundamentais. Elas vão guiar o nosso entendimento para a verdadeira fé. Hoje eu vejo, graças a Deus, eu vejo no Brasil um movimento muito forte de pessoas se convertendo, começaram a estudar a fé católica e através do estudo, entendendo a verdade, entendendo esse tripé, entendendo o que é a tradição, entendendo o que é o magistério, entendendo o que é a escritura, estão se convertendo porque não há nada mais forte do que a verdade. Não há nada mais belo que a verdade. Se nós estudamos e buscamos a verdade, nós a encontramos, ela nos convence de que o nosso Deus morreu por nós na cruz, de que a nossa igreja é uma igreja viva, é uma igreja que nos ensina, que nos dá todos os ensinamentos necessários para vivermos bem a nossa fé. Tô só que meu carregador aqui não está carregando um pouquinho, deixa eu só ver se eu aperto aqui ele, só um instantezinho. Pronto, acho que agora voltou a carregar aqui, senão eu ia ficar sem a minha telinha depois. Então assim, gente, esse tripé aqui, ele é a base de tudo que nós vamos ver a partir de agora. Importante que nós praticamente decoremos ele. A gente vai entender o que é cada uma dessas coisas. Eu vou dar exemplos bem claros do que cada uma das coisas é. Tá bom? Mas é importante que nós gravemos tradição, magistério, escritura. Sagrada tradição, sagrada magistério, sagrada escritura. Pode falar, pode perguntar, Maristério.
Tá com o teu áudio desligado. Eu não entendi muito. O que é essa tradição? Vou dar exemplos mais objetivos, mais claros, tá? É. Quando Jesus morreu, ele ressuscitou e deixou os 12 apóstolos, né? Uhum. E agora pensem comigo. Quando isso aconteceu, não tinha Bíblia. Não tinha Sagrada Escritura. A igreja estava começando a se formar. Não tinha um documento claro que dizia o que tinha que ou não fazer. Mas tinha uma coisa, tinha a tradição. O que é a tradição? Ela era, digamos assim, os costumes cristãos, os costumes católicos, que Jesus ensinou aos apóstolos nos 3 anos que eles viveram juntos. Os costumes, eles eram passados como? Através dos exemplos, através da vivência, através do ensinamento, ele era colocado em prática, e aquilo não tinha um documento que ensinava como fazer, era simplesmente feito. Então a tradição, o que ela é? A tradição, ela é um ensinamento que veio através da oralidade, através de eu falar. Por exemplo, a gente pode dizer que o que nós estamos fazendo aqui é uma tradição. Nós estamos nos catequizando, estamos estudando a fé. Os primeiros cristãos faziam isso, eles se reuniam e estudavam, ensinavam, falavam da vida de Jesus um para o outro. Porque no início não tinha Bíblia para eles lerem, né? Depois, com o tempo, começou-se a se escrever os livros. Livro de São Lucas, livro de São João, que são os evangelhos, de São Marcos, São Mateus. Esses livros começaram a ser escritos e ser utilizados pela fé da igreja, e mais para frente a igreja vai escolher, definir quais são os livros que são confiáveis, que foram inspirados por Deus. Daí eles vão fundar e vão criar a Bíblia, que é a Sagrada Escritura. Mas até a Sagrada Escritura existir, a igreja já existia. A igreja foi fundada na cruz por Jesus. Tá? Então, o que tocou a igreja no início foi a tradição. E essa tradição nós ainda temos. Porque Jesus morre, ele ressuscita. 7 dias depois, o que ele faz? Ele reza uma missa. Ele entra lá, encontra os apóstolos, entra numa casa que as portas estão fechadas, ele consegue entrar igual, e fala: o Senhor esteja convosco. Bom, aqui é aquilo que nós ouvimos do padre na Santa Missa, todo fim de semana. O Senhor esteja convosco, que nós respondemos: Ele está no meio de nós. Né? E assim vai. Então, assim, e por que nós rezamos isso? Porque nas primeiras missas rezadas, foram rezado isso. Não é só porque tá na Bíblia, porque tá na Escritura, mas é porque por tradição. Porque foi falado isso e foi repetido, repetido, repetido e ficou a tradição. Pode falar, Maria. Posso perguntar? Claro. Jesus, ele era judeu. Sim. Os judeus, ele lia o Torá, que o Torá é também, que é a Bíblia, está uma parte da Bíblia. Então, quando os cristãos, os primeiros cristãos, ele lia o Torá, que no caso é o Antigo Testamento, até o Evangelho de Cristo, de Lucas, e até o resto, até vir o Evangelho de Cristo? Certamente. Certamente. Queridos, uma coisa que nós temos que entender: sim, Jesus era judeu. E nós, católicos, nós somos, digamos assim, a continuação do judaísmo. Porque o povo judeu, ele esperava a vinda do Messias, que era Jesus. Esperava a vinda daquele que queria, digamos assim, finalizar a obra que foi iniciada lá no Egito. A libertação do povo escravo, né? Então, Jesus veio, ele fez a sua obra, só que diferente do que muitos achavam, né? Jesus não veio para este mundo para ser um líder político que ia libertar o povo dos romanos, o povo hebreu dos romanos. Ele não veio para ser um presidente de um país como nós temos hoje.
Ele não veio para ser um líder deste mundo, mas ele veio nos guiar para um mundo que vem depois. Ele veio para nos ensinar para sermos santos. Então, o que Jesus fez? Os apóstolos, eles liam a Torá? Certamente. Nós também lemos a Torá. O que é a Torá? Que é o livro judeu. É os livros que estão no Antigo Testamento. Toda missa, pelo menos 1 ou 2 livros na missa, é da Torá. Os salmos feitos por Davi é da Torá, né? A primeira leitura da missa geralmente é um livro do Antigo Testamento. Tirando algumas festas específicas, geralmente é um livro do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a Torá, é o livro dos judeus. Qual que é a diferença nossa hoje para os judeus? A diferença é que os judeus, eles não acreditaram que Jesus é o Messias, que ele era o Deus enviado, que nós cremos. Então nós colocamos em prática aquilo que Deus quis que a gente colocasse em prática quando Jesus veio. Os judeus não. Deus continuaram não acreditando. Tá? Oi, Yuri, me tira outra dúvida. Pode falar. A nossa igreja, ela também tem e Jesus era judeu, e ele tem uma base no judaísmo. Tem algumas coisas da nossa igreja que os judeus, eles usam, que Jesus, ele colocou dentro da igreja, assim, algumas tradições judaicas que tem na nossa igreja que foi Jesus que trouxe. É isso que eu queria saber. Sim, tem algumas coisas que não são só tradições. Por exemplo, os judeus, eles se reuniam uma vez por semana para estar com Deus, uma espécie, entre aspas, de missa. Eles se reuniam no templo. Nós nos reunimos na igreja, que é uma coisa parecida, né? Eles se reuniam uma vez por semana para louvar a Deus, nós também fazemos isso no domingo. A diferença é que os judeus fazem isso no sábado, no que é o sábado. descanso, né? Só que o que acontece? Jesus não veio para abolir a lei, para mudar a Bíblia. Deus nunca falou algo errado. Tudo que está na Bíblia, no Antigo Testamento, permaneceu. A igreja nunca mudou o Antigo Testamento. O que Jesus fez? Ele apenas acrescentou. Ele apenas finalizou a obra da Bíblia, né? Só para a gente não ficar muito nisso, vou dar um exemplo claro, é que, por exemplo, a gente hoje tem os mandamentos, os 10 mandamentos que nós cremos, que a gente recebeu lá no Antigo Testamento, nos primeiros 5 livros da Bíblia, muito antes de Jesus. Quem recebeu esses 10 mandamentos foi Moisés. E Jesus, o que ele fez? Ele apenas reafirmou os mandamentos. Ele nos explicou os mandamentos de uma forma diferente, mas mantendo a fidelidade com que é os mandamentos, né? Então, Jesus veio para deixar o judaísmo, entre aspas, perfeito. E como ele se torna perfeito? Na nossa fé. Na fé católica, né? Então, inclusive na Bíblia tem um trecho lá que mostra lá que quando Jesus morreu, praticamente todos os judeus acreditaram nele, seguiam ele. Os apóstolos eram judeus. Todos eles morreram por Jesus, morreram violentamente, foram martirizados e nunca negaram a fé. Jamais. Porém, na época de Jesus, teve muitos fariseus, né, que eram os doutores da lei, que inclusive crucificaram Jesus, né, fizeram toda aquela armação para ele morrer na cruz, que não acreditavam em Jesus. Achavam que ele era um charlatão. Então, esses mesmos doutores da lei, eles espalharam mentiras, dizendo que Jesus não tinha ressuscitado. E Jesus, quando ele ressuscitou, ele não apareceu para todo mundo, ele apareceu somente para algumas pessoas escolhidas, para os apóstolos, para a Virgem Maria, para mais alguns outros que ele queria aparecer. Mas tem muitos relatos de muitas pessoas que viram Jesus depois que ele ressuscitou. Mas ele não apareceu para os doutores da lei. E esses doutores da lei, muitos espalharam mentiras, né? E por isso que tem até hoje muitos judeus que acreditam que Jesus não era Deus, né? Mas vamos seguir, tá? Então a primeira coisa, a tradição, nós temos que entender. De uma forma simples, a gente não vai aprofundar ela, porque é uma coisa muito complexa até se a gente for estudar bem a fundo.
mas nós temos que entender o básico do que ela é. A tradição, ela é os ensinamentos orais, os ensinamentos feitos na época que não existia Bíblia, que não existia escritos, e que até hoje é conservado essa tradição. Até hoje nós nos reunimos uma vez por semana para ir na missa. Desde aquela época já tinha missa. Até hoje a igreja tem um papa, e Jesus escolheu Pedro para ser o primeiro papa. Isso é tradição, isso continua, né? Se a gente pegar desde Pedro até, nós temos todos os papas até São Pedro, nós sabemos o nome de todos eles. Tudo isso é a tradição papal da Igreja Católica. Existem muitas tradições. Essas tradições são belas, porque elas perpetuam as virtudes, as coisas boas. Desde o início dos tempos, nós acreditamos que Maria era santíssima. E hoje nós continuamos essa tradição. Desde o início dos tempos, os apóstolos acreditavam na santidade das pessoas. E que nós continuamos a tradição. Então, a tradição, ela digamos assim, afirma, tá? Muitas coisas, às vezes, que não está na Bíblia, ou não está explícito na Bíblia, mas que nós sabemos que existe pelo nosso exemplo e testemunho que nós seguimos, tá? Mas daí, Yuri, o que é o magistério? O magistério aqui, que eu vou falar agora, ele é as primeiras catequeses escritas. Que o magistério seria esse livro que nós temos hoje aqui, ó, o Catecismo. Os documentos da igreja que foram escritos no início, que ensinava sobre o que são os 10 mandamentos, o que é rezar. Então, o magistério, quando eles começaram a escrever a tradição, daí vira magistério. Vira magistério. Que o magistério, ele é nada mais, nada menos que a explicação da nossa fé. Ele contempla as leis da igreja, o que é errado, o que não é, os 10 mandamentos, as orações. Ele é o registro de tudo que nós cremos. O magistério é o resumo da nossa fé. Esse é o magistério, tá? E por fim, nós temos as escrituras, que são livros que foram escritos, inspirados por Deus, ou seja, são verdadeiros, contemplam a verdade. E estes livros contam a história da salvação, desde Adão e Eva até o fim dos tempos, lá no último livro de Apocalipse, que nos dá uma profecia do fim dos tempos. De coisas que a gente ainda nem sabe como vai ser, coisas que ainda vão acontecer. Então, a Bíblia, ela conta a história da salvação. Desde Gênesis, da criação do mundo, da libertação do povo do povo hebreu no Egito, né? Depois, os 40 anos no deserto, daí o povo vai para Israel, na terra prometida, e daí eles esperam o Messias, daí vem Jesus, nos salva, e o resto vocês já sabem, né? Então, a Bíblia, muitas vezes a gente acha que ela é a mais importante da igreja. Ela é importante, sim, mas tem uma coisa que é mais importante que a Bíblia. A igreja. A igreja é mais importante que a Bíblia, porque é a igreja que fundou a Bíblia. A igreja que preservou e criou a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus? É. Mas quem conserva a palavra de Deus no mundo é a igreja. Se não existisse a igreja, a Bíblia ela teria sido deturpada. Porque existiam muitas pessoas, hereges, que queriam colocar livros na Bíblia que não eram confiáveis, lá no início dos tempos. E o que a igreja fez? Ela protegeu e somente colocou os livros da Bíblia, os novos, né? Aqueles que eram confiáveis, que eram estudados pela razão, e eles confiavam, ó, isso aqui é confiável, quem escreveu foi o apóstolo tal, realmente a gente sabe que foi ele, as passagens elas se complementam, é tudo, tem toda uma forma de ter identificado quais livros eram confiáveis e quais livros eram escritos por pessoas que não tinham a verdade. Tá? Em outro momento até podemos falar e ir mais a fundo nessa parte,
que é bem interessante também. Mas o que nós temos que entender agora é que esse tripé aqui, ele forma a nossa fé, ele forma a nossa igreja. E é por isso que muitas vezes nós vemos hoje pastores evangélicos de outras religiões pegando a escritura e falando daquilo que eles acham. Só que quando a gente fala da Bíblia, sem levar em consideração que ela foi escrita num tempo, sem que a gente seja orientado pelo magistério, que são as regras da igreja, sem ser orientado pela tradição, que são os ensinamentos orais, a gente acaba, às vezes, interpretando a escritura, a Bíblia, errado. E não entendendo o que é a fé católica. Isso que eu estou falando é fácil? Não é fácil. Mas também não é tão difícil. Se nós somos católicos de verdade, nós conhecemos as tradições católicas, nós temos uma facilidade para interpretar a Bíblia, para entender a Bíblia, para ela fazer coisas maravilhosas na nossa vida. Mas se nós não entendemos e não lemos a Bíblia com a base da tradição e do magistério, muitas vezes nós podemos cometer erros, heresias, falar mentiras, interpretar errado, né? Por exemplo, os evangélicos, eles têm essa tradição da sola escritura, que só a escritura ela é infalível, tá? Ou seja, ela nunca está errada. Só que para tu ter uma sagrada escritura infalível, tu tem que ter um intérprete, alguém que leia e interprete de forma infalível também. Interprete do jeito certo. Porque se nós pegarmos qualquer texto, seja da Bíblia ou de outro livro, se nós interpretarmos o livro, mesmo que o livro seja muito bom, nós interpretarmos do jeito errado, nós podemos não colher bons frutos daquele livro. Certo? Vocês estão me entendendo até aqui? Faz sentido o que eu estou falando? Sim, sim. Alguém já conhecia esse tripé? Eu fiz um estudo bíblico há alguns anos, já muitos anos atrás, com um padre aqui, padre Edmilson. Mais ou menos. Padre Edmilson. Sim, Edmilson Lopes. Mais alguém estava querendo entrar. Seja bem-vinda, a Maria do Carmo. Yuri, eu tenho o catecismo, mas vou te falar a verdade, eu nunca estudei, nunca li. E aí essa tua explicação está sendo fantástica, então eu não associava esse tripé. Está fantástica essa tua explicação. Ótimo. Estou tentando resumir de uma forma que seja bem clara. Toda terça-feira a gente aprende uma coisa nova, viu? Porque eu nunca tinha visto por esse lado. Muito bom, que bom. Fico Em feliz. relação à tradição e ao magistério e à Sagrada Escritura, está muito bem assim explicado a sua parte. Está simples e está para entender. Ótimo. Tá? Eu vou me organizar e vou comprar um catecismo para mim. Se quiser, depois eu posso mandar no link, pessoal. Posso mandar o link no grupo lá, que às vezes tem alguma promoção para comprar. Quem quiser comprar, né? Não é obrigado, tá, gente? Posso mandar o PDF também. Ah, mas ele é bem... Eu acho, uma vez eu estava dizendo que toda casa católica, todo quem é católico tem que ter o catecismo da igreja católica. Interessante. Tá? Até porque às vezes a gente tem uma dúvida, às vezes não vai dar para falar com o padre toda vez, né? Então, às vezes a gente tem uma dúvida, a gente pode ir lá no catecismo, procurar o tópico, a palavra, a dúvida e tirar, né? O catecismo explica praticamente tudo. Fala o que é caridade, o que são sacramentos, o que nós cremos, né? Explica as orações principais da nossa fé. Então, assim, o catecismo ele está ali para nos ajudar, né? Mas vamos entender um pouquinho a estrutura do catecismo, tá? Porque, mas, Yuri, pode falar. Você vai também ensinar a gente a manusear, estudar o catecismo? Vamos. Você só vai explicar? Não, eu vou explicar hoje um pouco da estrutura dele para vocês entenderem como manusear. E a partir disso, nós vamos começar a ver os assuntos do próprio catecismo, parte por parte. Beleza. Tá bom? Ótimo. Então, ó, se vocês pegarem o catecismo, quem tem o catecismo amarelinho em casa, na página 16, página 16 e 17, tô falando só se caso alguém tem, se não tem, não faz mal, tá? Ele vai explicar um pouco da estrutura dele, que ele é dividido em 4 partes, tá? Fazer aqui um rabisco.
para vocês entenderem as 4 partes que ele é feito, tá? Ele é dividido em 4 partes. E entendendo aquela parte inicial que eu comentei da tradição, do magistério e da Sagrada Escritura, são as coisas que conversam umas com as outras, uma completa a outra, nós vamos agora focar no magistério, tá? Que é o catecismo. O catecismo, as regras da igreja, a nossa fé, tudo isso aí é o magistério. Nós temos a primeira parte. A primeira parte do catecismo, ela vai falar sobre a nossa profissão de fé, vai explicar. E o que é a profissão de fé? É a oração que nós rezamos toda a missa, que é o creio. Eu vou escrever de uma forma melhor para ficar mais claro aqui, ó. Creio. O creio é a nossa profissão de fé. Será que nós entendemos tudo que nós rezamos no creio? Cada parte, tintim por tintim? Quem aí entende tudo? Levanta a mão. Mais ou menos. Sempre tem alguma partezinha que a gente não sabe explicar direito às vezes, né? Isso. Mas deveríamos saber, né? Deveríamos saber. Mas às vezes nos falta oportunidade de aprender também. A Dani quer falar alguma coisa? Levantou a mão. Oi, Yuri, desculpa te interromper. É só para falar que, infelizmente, vou ter que sair, né? As crianças estão chamando. Não, Mas tem esse problema. tema é maravilhoso e eu fiquei muito satisfeita com ele. Vou participar com certeza. Show. Maria do Carmo também levantou a mão. Oi, Yuri. Oi, pessoal, boa noite. Chegando um pocão atrasada, mas por uma justa causa, né? O pessoal da comunidade vieram fazer a novena missionária na minha casa. Cheguei no Pará, né, gente? Já chama o pessoal, então. Já chama esse Minha pessoal família aí. vieram me visitar, a família da minha comunidade, olha aí. Ainda tem gente aqui. É, Já foram um bocado embora, mas ainda tem gente aqui. fala para esse pessoal participar com a gente também. Tá bom, depois eu mando falar com eles. Então, Fala só para isso, só para justificar a entrada tarde. Fala que o pessoal do Sul aqui mandou um abraço. Ah, tá mais do Pará, rapaz. Mas fala que eu sou gaúcho, né? Fala que o gaúcho mandou um Ah, o abraço. pessoal do Sul, tá certo, Yuri. Desculpa, entendi Tem mal. Tá? Deus abençoe. Eu tô Amém. aqui agora. Então, explicando, tá, gente? Ó, a primeira parte do catecismo ali, eu já escrevi, né? O creio. Então, aqui, ó, a primeira parte do catecismo, se nós procurarmos, tá? 1/4. Vamos dividir o catecismo em 4 partes. A primeira parte, que é isso aqui, mais ou menos, vai só falar da nossa fé, do creio, do que nós cremos, explicar o que é a oração do creio. Tá? Essa é a primeira parte do catecismo, que é onde nós vamos iniciar, inclusive. Depois, a segunda parte, tá? Que seria mais ou menos isso daqui, ó, a segunda parte, que eu estou separando aqui, vai falar dos sacramentos da igreja. Vai falar do sacramento, do batismo, da confissão, da eucaristia, do crisma, da ordem, do matrimônio, da unção dos enfermos, todos os 7 sacramentos, tá? Vai nos ensinar o que é o sacramento, o que significa, como viver ele e tudo mais, tá bom? E daí a outra parte da Bíblia, tá? A terceira parte, ela já vai focar um pouquinho mais na vivência da nossa fé. O que seria a vivência? A vida de fé, ela vai trazer exemplos de como vivermos a nossa fé e de várias formas, de vários assuntos específicos, né? Vai falar um pouquinho sobre a doutrina social da igreja, o que a igreja aprova e desaprova em relação a questões políticas. Por exemplo, a igreja é contra o aborto, a igreja é contra, digamos assim, o comunismo, a igreja é contra o fascismo, ela é contra o capitalismo materialista, ou seja, quando a gente só pensa no dinheiro, né? Então a igreja é contra várias coisas, e ali nesse documento, no livro ali da vida da fé da igreja, no dia a dia, ela vai explicar e trazer temas sobre tudo isso, né? Como é a formação da nossa consciência em relação ao pecado, o que é consciência moral, o que são imoralidades ou coisas
pecaminosas, tudo vai escrever ali. Vai falar sobre a dignidade humana, o quanto a pessoa humana é importante, né? E assim vai, tá? Então, nessa terceira parte, a vida cristã, essa terceira parte vai falar da vida, tá? A vida do cristão. Tá bom? E por fim, na última parte, vai falar sobre oração. Oração. Tudo sobre oração, formas de rezar, o que é oração, o que não é oração, né? Vai falar sobre os salmos, vai falar sobre mediação, intercessão, vida dos anjos, dos santos e de tudo um pouco, tá? Mas mais vinculado em oração. Essas 4 partes, elas estão divididas aqui dentro, tá? E esse catecismo, se tu quiser procurar por uma coisa específica, tu quer procurar pelo creio, daí tu vai procurar ali na primeira parte. Tu quer procurar sobre sacramentos, vai procurar na segunda parte. Quer procurar sobre a vida de cristão, vai procurar na terceira parte, né? E essa vida do cristão, se eu não me engano, ela fala também muito sobre os mandamentos. Tá junto ali, né? Então, vou botar aqui mandamentos. Mandamentos. Tá bom? Então, tá tudo junto, né? Tudo junto e misturado. Entenderam um pouco a estrutura do catecismo? Aí, alguém? Oi, Yuri, que você perguntou? Eu perguntei, vocês estão entendendo até aqui? Eu estou acompanhando aqui, que eu tenho um catecismo. E é interessante que eu nunca vi isso, não tinha aberto o catecismo. Pois é, temos que usar esse catecismo aí. Se vocês olharem no meu catecismo aqui, estou aproveitando para ficar bem perto da câmera, vocês vão ver que cada trechinho tem um número, parecido com a Bíblia. Tem um númerozinho lá, que não é versículo que a gente chama, né? É um número só, né? Na Bíblia a gente chama de versículo, capítulo, e assim vai, né? Aqui a gente vai chamar o número do catecismo. Cada texto, cada parágrafo tem um número. Eu quero me atentar a uma parte específica sobre... vamos ver aqui. Vamos pegar uma parte específica sobre alguma coisa, sei lá, os 7 sacramentos da igreja. A vida doméstica, a fidelidade do amor conjugal. Está falando do sacramento do matrimônio. Se eu pegar lá na página do sacramento do matrimônio, posso pegar não a página, mas o número. Esse número, eu pego qualquer livro, que às vezes o livro do catecismo pode ser uma edição diferente, mas o número é igual. E daí o que vai acontecer? Vou pegar lá o número 1641, vai estar escrito assim: em seu estado de vida e função, falando do matrimônio, né? Os esposos cristãos têm um dom especial dentro do povo de Deus. Essa graça própria do sacramento do matrimônio se destina a aperfeiçoar o amor dos cônjuges, ou do casal, né? E fortificar sua unidade indissolúvel. Por esta graça, eles se ajudam mutuamente a santificar-se na vida de casal, como também na aceitação e educação dos filhos. Então, isso aqui é apenas um tópico do catecismo. Se nós olhar, tem mais ou menos aí vamos ver aqui, uns 2.000, 3.000 tópicos sobre todos os assuntos da nossa fé, tá? E nós vamos começar a falar deste livro, tá bom? Até aqui tá tudo certo, gente? Sim. Alguém levantou a mão? Pode perguntar. Tá o microfone desligado, Marister. Meu Deus. Eu acho o catecismo muito difícil. Por exemplo, eu não sei nem nada, eu sou zerada. Não sei nada sobre o catecismo da Igreja Católica, não sei nem abrir ele. O catecismo existem vários, tá? Eu tô usando esse daqui, que ele é o mais completo e o mais atualizado, digamos assim, tá? Mas tem muitos, tem o catecismo, tem alguns catecismos que o padre Fabrício tinha comentado, o catecismo de São
Pio X. Esse aqui ele é mais fácil até, porque ele é todo feito de forma de perguntas. Uma pergunta e uma resposta, uma pergunta e uma resposta, uma pergunta e uma resposta. Inclusive, nós vamos utilizar ele um pouquinho para iniciar, tá? Porque ele é mais fácil de entender. A linguagem desse daqui, para quem não tem costume de ler diariamente, ele é um pouco difícil, algumas coisas. Deve ser. Mas assim, os temas, eles estão mais completos aqui, tá? Mas a gente vai utilizar os dois, tá? Por isso que vai ter perguntas e respostas também do Catecismo de São Pio X, tá bom? Mas sabe por que eu acho que a Marista acha difícil, Yuri? Porque a gente não tem o hábito de usar. Também. Eu comprei esse catecismo, não sei nem porquê, há vários anos. Eu vim usar agora com o Frei Gilson. Porque, assim, não tem esse hábito mais, né, da igreja ou de uma catequese ensinar a gente a usar o catecismo. Agora, com o Yuri, nessa pequena aula, que eu já aprendi muita coisa, que eu não vi por quê. A gente não tem o hábito de abrir. Não tem. Não, mas aí que tá. O que acontece, queridos? Outro momento a gente até pode falar sobre isso. Vai chegar na hora que nós vamos falar ali sobre a vida cristã. Vamos falar um pouquinho sobre assuntos do cotidiano, tipo rotina, o que nós devíamos fazer todos os dias que muitas vezes nós não fazemos. Por exemplo, nós deveríamos, como cristãos, buscar o máximo possível, claro, cada um na sua realidade, ler. Cada dia mais as pessoas leem menos. É verdade. Cada dia mais as pessoas leem menos. Gente, se não fosse a leitura, não ia ter Bíblia. Nós não ia ter conhecido Jesus. E hoje nós estamos a cada dia mais apegados às telas. Não que elas não sejam boas, nós estamos usando agora aqui as telas para uma coisa boa, para nossa catequese. Mas a gente não pode se apegar às telas, a gente não pode gastar 30, 40 ou 100% do nosso tempo livre só vendo filme, só vendo série, só vendo novela. A gente pode ir na novela, tem algumas coisas boas para aprender com isso? Tem, mas a gente não pode ficar só nisso, né? O hábito da leitura é uma coisa que nós devemos ter, é uma coisa que nós temos que tentar desenvolver, né? Isso vai fazer da gente mais inteligente, né? Vai fazer da gente mais preparado, mais virtuoso, né? A Maria Cícera quer falar, Maria? Tinha levantado a mão. Sim. Me tira uma dúvida. Eu não sabia que existia 2 catecismos. Eu achava que só tinha esse amarelo. Tem Esse mais outro, que 2. e esses outros catecismos são todos são o mesmo? Não, É, não eu são o quero. mesmo. Tá. Eu ia dizer assim, que se esse amarelo, todos os que estaria tudo nesse amarelo. É que assim, ó, a igreja, ela atualiza o catecismo a cada tempo. Nós vivemos em tempos e tempos. Tem coisas que mudam com o tempo. Vou dar um exemplo bem forte. Tinha uma época que a igreja ela era a favor da pena de morte. Vocês sabiam disso? Não. Tinha uma época que a igreja era a favor em casos muito específicos, aonde existia um serial killer, uma pessoa que assassinava e matava um monte de gente, e não tinha como prender essa pessoa. Era impossível. Porque tinha uma época que não tinha hoje, que nem hoje, a tecnologia para prender uma pessoa. Mas há um tempo atrás, já faz bastante tempo, a igreja ela era a favor da pena de morte nesses casos. Porque a igreja entendia que se não matasse ou aquela pessoa que era muito má, aquela pessoa ia matar outras que são boas. Então era uma forma, era uma aceitação do mal menor, pensando num bem maior. Porém, hoje a igreja é totalmente contra a pena de morte. E por que a igreja é contra a pena de morte hoje? Porque a igreja entende que hoje não interessa quem, não interessa que a pessoa esteja doente, mate um monte de pessoas, é possível prender e fazer com que a pessoa viva a vida inteira presa. Hoje é possível fazer isso. Tem formas de tu fazer isso de uma forma segura, sem que a pessoa escape. Mas há muito tempo atrás não tinha essas formas de prender. Não era eficaz o sistema carcerário, né? De prender as pessoas. Então, em alguns casos, a igreja permitia a pena de morte. Não é que a igreja ia lá e condenava, não é isso. Mas a igreja permitia, a igreja não era contra nesses casos. Sabiam disso?
Não. Mas assim, a igreja sempre é a favor da vida. Só que nem eu falei, se a gente vive numa situação impossível, vamos dar um exemplo mais recente, o Hitler. O Hitler matou milhões de pessoas. E, por exemplo, se ele não tivesse se matado na época, eu não sei se seria uma boa prender ele, porque ele poderia se soltar de novo, ele tinha muitos apoiadores, ele era um cara louco. Então, assim, embora a gente sempre é a favor da vida, tem horas e horas, tem momentos e momentos, são tempos diferentes, né? Um outro exemplo, tem um catecismo, acho que é o Catecismo de Trento, se eu não me engano, esse eu não tenho aqui em casa agora. Esse catecismo diz que a mulher não pode sair de casa sem o ok do marido. E Tem o quê? A mulher, nesse catecismo, a igreja diz que a mulher não pode sair de casa sem o marido dizer que pode. Ó, sem autorização do Porque na marido, época... Autorização do marido, né? Oi? Sem autorização do marido, não seria? Por que isso? Naquela época isso era errado? Não, isso era realmente uma coisa muito correta da igreja defender. Porque naquela época, uma mulher que saía na rua sozinha, solteira, ela poderia ser achada, as pessoas poderiam achar que ela é solteira, poderia ter abuso, ela poderia acontecer várias coisas, porque era outra realidade, outra época, outra sociedade. Hoje não, hoje a gente já sabe que é normal uma mulher sair na rua, fazer as coisas dela, né? Então são tempos diferentes. E o catecismo, ele sempre vai acompanhar estes tempos. E vai ter algumas pequenas alterações, como essas que eu comentei. São algumas que eu comentei, tem muitas outras, mas são algumas. Mas aí, agora as pessoas vão perguntar, mas a igreja estava errada em fazer, em botar essas coisas antes? Não, a igreja não estava errada. A igreja estava tentando fazer a melhor coisa para a época. é um tipo uma proteção que estava fazendo, no caso. Proteção da época, né? Mas imagina, por exemplo, a minha esposa, se ela pudesse sair agora, se ela lesse só o Catecismo de Trento, que é um catecismo bem mais antigo, e ela achasse isso e não saísse de casa sem o meu aval, ia ser um pouco ruim para nós, porque minha esposa trabalha, ela tem que sair fazer as coisas dela, as coisas da casa. Então são épocas diferentes. Quer perguntar alguma coisa, Marister? é sobre o catecismo. Pode falar. Por exemplo, se eu estou em dúvida sobre o texto da misericórdia, tem alguma coisa falando sobre o texto da misericórdia no catecismo? Não. Vamos ver? Não sei dizer agora. Pode ser que sim. Sobre o terço vai ter. O texto, o rosário vai ter, né? O texto Sobre normal. o terço tem. Sobre o terço tem. Ó, até aqui, ó, rosário. Se eu ia bem atrás, se eu ia atrás do livro lá, eu posso procurar pelas palavras em ordem alfabética. Tem aqui revelação, rosário, tá? Se eu procurar talvez o terço, vai ter. Só que o terço e rosário, na linguagem católica, é uma coisa um pouco parecida. É um pouco parecida. O Inclusive, texto é quando você ele- reza uma vez só, né? E o rosário as 4 vezes. Isso. O terço ele é uma parte do rosário, né? Mas talvez tenha aqui um texto falando de terço. Vamos ver. TRS. Aqui não vai ter. Não tem sobre terço, tem sobre o rosário, mas vai falar sobre a mesma coisa. Tá? Mas tem todas as palavras, tem as palavras em ordem alfabética. E daí tu procura a palavra e ele vai dizer os tópicos que tu pode procurar informações sobre aquela palavra. É quase um dicionário também, né? Maria, daí vai aparecer um monte de tópicos sobre Maria. Tá. Bem atrás. Mas vamos lá, então. Ai, não tô vendo. Agora voltou, né? Eu cliquei sem querer aqui. Então a gente vai iniciar hoje a primeira parte, gente. Primeira parte do nosso catecismo.
lembrando que a gente vai ter muitas aulas agora sobre o catecismo, mas eu até vou ver se eu não consigo gravar algumas para adiantar, sabe? E daí a gente deixa a catequese aqui mais para um resumo sempre. E para perguntas e respostas, aí fica mais fácil, tá? Mas basicamente, a gente vai utilizar inicialmente o Catecismo de São Pio X. Inclusive lá no perfil do Padre, no Instagram, eu vou ver se eu consigo postar os tópicos desse livro aqui, um por dia. Daí vocês podem ler aquele um por dia e aprender uma resposta e uma pergunta desse livro, tá? Talvez até mais que um, vamos ver. Então, o primeiro capítulo do livro, ele fala sobre o credo, que é o creio, né? Então, vai ser assim. Eu vou abrir ele aqui e vou compartilhar com vocês, tá? Eu acho que é melhor. Só vou parar de transmitir aqui. E daí eu começo a começar o conteúdo agora. Deixa eu sair aqui. Deixa eu só compartilhar agora. Abrindo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Vai ter um espacinho de tempo agora para perguntar. Você acha que era melhor a gente ter cada um ter um catecismo para acompanhar isso? Acho que sim, né? Seria interessante, tá? Mas eu não vou obrigar, porque às vezes a gente não tem condição de comprar logo, né? Pode comprar em outro momento. Eu vou mandar o PDF igual, tá? Acho que até nós mandamos no grupo já esse PDF desse daqui, mas eu vou mandar, tá? A primeira pergunta que nós vamos ver hoje, então, que eu já respondi, né? Qual que é a primeira parte da doutrina cristã? Essa é a primeira pergunta. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela. Daí fica mais fácil. Compartilhando a tela. 1, 2, 3, 4, 5. Compartilhando. Veja se vocês estão vendo aí. Estão vendo, né? Então, Então, a primeira parte aqui, ó. Qual é a primeira parte? deixa eu enxergar A direito primeira aqui. parte da nossa fé é o creio, o credo, né? Em latim é credo que a gente fala, né? Mas não é cruz credo, né? Que nem às vezes a gente pensa aí por aí. Não é cruz credo, não. É credo, né? De creio. Esse creio, ele é um resumo da nossa fé. Toda missa nós rezamos ele, lembrando daquilo que nós cremos, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, né? Essa é a nossa oração. E nessa parte nós vamos entender parte por parte, tá? Que legal! Então, a primeira parte da nossa doutrina, da nossa fé, é o símbolo dos apóstolos, comumente chamado credo, tá? Então, o credo, o creio, ele é o símbolo dos apóstolos. Por que nós chamamos o creio ou credo símbolo dos apóstolos? Nós chamamos o credo de símbolo dos apóstolos porque é um compêndio, ou seja, a palavra compêndio seria tipo assim, nós pegamos todas as informações e juntamos, né? É um compêndio das verdades da fé que foram ensinadas pelos apóstolos, tá? Então, seria um conjunto de verdades, né? Seria isso? Conjunto de verdades, isso aí. Inclusive nesse texto vai ter os dogmas, né? A gente estava falando sobre os dogmas marianos, ali vai ter os dogmas de tudo. Todos os dogmas, não só os marianos. Os dogmas sobre a nossa fé em geral, tem muitos dogmas, né? Quantos são os artigos, ou seja, as verdades no creio? São 12. São 12 verdades, assim como 12 apóstolos. E por que 12? Porque 12 é o símbolo da completude. O número que significa que é completo. São as 12 verdades, tá? Então, por isso que são 12. Descendo. Daí agora vai ter citado as 12, que é a oração do creio. Vamos rezar juntos? Não. Creio em Deus Em Pai, Deus Padre,
Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da nasceu Virgem da Maria, Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu desceu aos inferno, infernos, sentado ao terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar, creio no Espírito Santo, na Santa Santa Igreja Católica, na comunhão dos na santos, remissão dos na pecados, remissão dos pecados, na na ressurreição ressurreição da carne. eterna. Amém. E a outra pergunta, o que quer dizer credo ou creio? Né? A palavra credo ou creio quer dizer eu tenho absolutamente verdadeiro tudo o que está contido nestes 12 artigos que nós lemos. Eu creio em tudo o que está escrito ali. Eu acredito firmemente do que se o visse com os meus olhos. Eu tenho a fé. Mesmo não vendo, eu sei que isso aconteceu. Porque Deus, que não pode enganar-se, nem enganar-nos, revelou estas verdades à Santa Igreja Católica. E por meio dela, Deus as revela também a nós. Tá? Então, essa é a 19ª pergunta. 20ª pergunta. O que contém nos artigos do credo? Ou seja, quais são as coisas que estão escritas ali? Os artigos do creio ou do credo contêm tudo o que de mais importante devemos crer sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre a igreja, sua esposa, né? Então todo o resumo da nossa fé está ali, tudo que nós temos que crer sobre Jesus, sobre Deus, Pai, está ali, tá? É proveitoso rezar frequentemente o creio? É muito proveitoso, né? Proveitosíssimo rezar frequentemente o creio, para imprimirmos cada vez mais no nosso coração as verdades da fé. Por isso que cada oração que nós rezamos tem um sentido, né? A oração do creio é para a gente nos lembrar de cada uma das verdades, cada uma das coisas que nós acreditamos. Não só lembrar, mas meditar, pensar em cada uma das verdades, tentar entender cada dia mais essas verdades. Né? E sempre vai ter uma coisa nova para a gente aprender. Tá? Então, a partir da semana que vem, nós vamos seguir daqui, ó. Tá? Mas eu vou dar um teminha para vocês. Porque é bom que vocês procurem ler. Essa primeira parte aqui, eu vou pedir para vocês lerem. Tá? Vou pedir para vocês lerem dois capítulos aqui. Vocês lerem os primeiros 2 capítulos. Que seria da página. Mandar pra gente? Oi? Você vai mandar pra gente? Vou mandar. Quem não tiver o livro, vou mandar. Quem quiser comprar também, eu mando o link para vocês. Tá, mas olha só um minutinho. Isso aí você está tirando desse catecismo aí que você tá lendo, é isso? É esse catecismo aí, o catecismo de São Pio X. A gente vai dar uma... Esse amarelinho não, né? Por enquanto, não. Tá, então tu manda o link para ver se Mas a gente vai ver tudo que está no amarelinho. Estou achando fantástico essa explicação aí. Depois tu manda o link, então, que eu vou ver se eu compro para mim. Tá bom, vou mandar. Qual o valor dele? Oi? Qual o valor do catecismo? Eu vou confirmar ali, tá? Eu vou confirmar e eu mando no grupo. Ah, é fantástico isso aí. Tá bom? Mas lembrando, tá? Quem não conseguir comprar logo ou não quiser, vai ter o PDF no celular também. Tá bom? Então, ó, o que eu preciso que vocês façam? É o tema, eu vou colocar no grupo lá para lembrar. É ler essa primeira parte ali que fala de Deus Pai, ou de Deus Padre, né? Porque Padre significa Pai. Deus Padre e da criação. Tá? Tem que ler essa primeira parte. Ler as perguntas e ler a segunda parte, que é dos anjos. Porque nós vamos falar dessas duas coisas. Mas na próxima catequese, a ideia é que a gente não fique lendo todas as perguntas. A gente vai ler só algumas.
tá? Porque senão fica muito chato ler as perguntas, porque ler vocês podem ler, né? Agora vocês vão ler, a gente vai falar sobre isso semana que vem. Se ficar uma dúvida, vocês já perguntam. Daí eu já explico, para facilitar. Pode ser? Pode. Muito bem. Alguma dúvida até aqui? Não. Show de bola. Vamos ver na semana que vem. Yuri, Pode falar. desde quando surgiu o catecismo da Igreja Católica? É pouco Ixi. tempo? Não, muito tempo já. Tem vários tipos. Ó, por exemplo, no Concílio de Trento, vamos ver quando que foi. Foi em 1545 já tinha o Catecismo de Trento. Nossa, Mas teve outros. Vou botar aqui primeiro catecismo. Eu sei que teve um primeiro catecismo que eles não chamavam catecismo, que era o Didaquê. Esse Didaquê, ele era meio que um resumo da fé também, que já existia lá no terceiro século da igreja. Então, lá em 300 já tinha um catecismo, entre aspas, assim, que era esse Didaquê, que ensinava a fé também. Tá? eu fui ouvir falar em catecismo da Igreja Católica uns 10 anos atrás. Eu não sabia que existia. Não, é que, infelizmente, hoje a gente vê poucos padres utilizando. Tá? Isso não é bom, porque às vezes eles acabam, digamos assim, se distanciando de algumas coisas da nossa fé por conta disso, né? O padre Fabrício, por exemplo, ele utilizava muito o catecismo. Ele realmente estudava, lia todo dia, se dedicava para entender, estudar, ensinar para a gente da melhor forma, né? Geralmente os melhores padres utilizam muito o catecismo. Os padres, assim, que mais realmente sabem a fé, geralmente usam muito o catecismo. O padre Reginaldo Manzotti, ele usa muito o catecismo, ele é muito sábio em relação ao catecismo. Tem muitos, né? A maioria deles, né? São poucos sacerdotes que não são, às vezes, tão bons, né? Mas são humanos também, temos que rezar por eles, pelo ministério deles, né? Assim como nós também precisamos de oração. Eu preciso de 2 braços agora. Alguém quer fazer uma pergunta antes de nós encerrarmos por hoje? Não. Então lembrem-se, queridos, nosso tripé. Nós vamos começar a estudar um dos tripés da igreja, que é o nosso magistério, né? O tripé é a tradição, o magistério e a Sagrada Escritura. Se nós conhecermos essas 3 coisas, nós vamos saber tudo na nossa fé. Nós seremos sábios, nós seremos virtuosos, seremos ótimos católicos, ótimos cristãos. E certamente, com a graça de Deus, um dia seremos santos. Nós temos que trabalhar para isso. Muito trabalho, não é fácil. Ô, Yuri, Oi. eu só queria dizer uma coisa assim. Eu fico muito triste quando uma pessoa chega assim para mim e faz: você, pelo meu comportamento, você é evangélica? É? Aí eu faço, sou. Aí faz assim, mas qual é a igreja? Eu sou católica. Aí, mas você é católica. Porque a gente é evangélico, assim, católico, as pessoas nunca dizem que a gente somos evangélicos, se a gente vive realmente o evangelho de Cristo, que eu fico triste, porque eu sou evangélica, porque eu creio no evangelho de Cristo, eu procuro viver de acordo com a sua palavra e acredito nele como meu Senhor e Salvador. Eu acho isso assim, que eu fico triste, porque dá a entender que a gente não tem essa visão, que só essas pessoas que acham que a gente católico deveria consertar em relação a isso, dizer, não, eu sou evangélico. Pois é, eu te entendo. Eu também já tive esse pensamento assim, mas é que acontece. Isso até é um tema para outro dia, mas resumidamente, quando aconteceu o movimento protestante, a palavra vem, né, de protestante, de protesto, né? Eles protestaram e fundaram literalmente uma nova igreja. E essa nova igreja surgiu depois uma outra, de Calvino, e outra, e outra, e outra. Então, assim, o movimento protestante, ele fez com que muitas outras igrejas cristãs surgissem. Era a vontade de Cristo? Não.
Não era, essa é a vontade dos homens, né? Foram homens que não tiveram a humildade de aceitar o que o Papa definiu, né? Foram homens que não quiseram viver em unidade. Nós, como católicos, nós temos que sempre promover a unidade, tentar enxergar as coisas que os nossos irmãos evangélicos, protestantes têm em comum com a gente. Porque eles têm coisas em comum com nós. Tudo que eles têm de bom, tudo, veio da Igreja Católica. Inclusive os evangelhos que tu comentou, né? Eles falam que são evangélicos, é uma forma apenas de digamos assim, de dizer diferente que são católicos. Porque a palavra católico, queridos, ela é muito mais bela do que o evangélico. Sabe por quê? Lembra que eu comentei que a igreja mais importante é a Bíblia? Que foi a igreja que protegeu a Bíblia, foi a igreja que preparou a Bíblia, os ensinamentos, tudo. A Bíblia, ela veio depois. Que veio anteriormente é a igreja. Deus deu a vida na cruz pela igreja, não pela Bíblia. Se não fosse a Igreja Católica, nenhuma dessas igrejas protestantes, não é? Elas não teriam a Bíblia. Não ia ter Bíblia, exatamente. Não ia ter Bíblia, não ia ter nem, eles nem iam ter igreja. Porque até 1500, quando aconteceu o movimento protestante, os cristãos eles viviam praticamente em unidade, eram todos católicos. E né? eu acho E a palavra católico tem uma explicação que a gente pode em outro momento trazer. O padre Paulo Ricardo, que eu trouxe também num livro dele de perguntas e respostas, a palavra católico significa universal, o chamado de Cristo a todo ser humano. Ser católico. Deus quer que todo ser humano seja católico. Então, o católico significa ser chamado à santidade. A palavra católico significa, a palavra católica significa universal. A igreja universal, que eles têm aí, por aí várias, eles pegaram a palavra católica e traduziram. Isso. Então, porque todas as igrejas, querida, todas as igrejas, sem exceção, cristãs, elas são uma cópia da igreja católica. Tudo que eles têm de bom. E essas igrejas, assim, eu aqui perto onde eu moro, hoje eu ia trabalhar no ônibus, aí duas mulheres falando assim, abriu uma igreja, não foi aqui, ela começou ontem, a de lá fechou e abriu essa. Eu acho que ele abre uma casa tal, e é uma forma tão chula, né, de ver a palavra de Deus. Eu acho uma coisa assim que qualquer uma pessoa que não tem nem entendimento, que nem estudou, vai ali, pode abrir uma igreja e dizer que já é evangélico, que já é uma igreja, que é tão chula, não é verdade? É complicado, assim. A gente tem que ter muito zelo, muito carinho pelos nossos irmãos protestantes, evangélicos, cristãos de outras denominações, mas a gente não pode também, a gente acaba percebendo que para muitos a igreja não é um trabalho missionário, mas é uma empresa, né? Pequenas igrejas, grandes negócios. E isso não é bom. Né? Tem um programa de TV, Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Pequenas igrejas, grandes negócios. Tem gente que acorda de manhã, eu vou fundar uma igreja, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com essas coisas, né? Mas temos que também rezar pelos nossos irmãos, porque muita gente, às vezes, é vítima, né? Vítima nesses casos, né? De um pastor ou de alguém que apenas quer só se promover e não quer promover a palavra de Deus de verdade. Então, mas temos que rezar, tá? Mas isso aí é um tema até para outro momento, a gente falar um pouco sobre como aconteceu o movimento protestante, quais são as mentiras que veio ao mundo graças a esse movimento. Nós temos muitas coisas ruins que nós vivemos até na fé católica por conta disso. Tem muito católico que não acredita na Eucaristia, na presença real de Jesus na missa, lá no pão, que não é mais pão, é verdadeiramente Jesus. Tem muito católico que não crê nisso, porque tem um espírito de protestante. Porque o espírito de protestante, às vezes, entra na vida dessas pessoas. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por isso que é importante, nós temos que conhecer a base da nossa fé, conhecer a tradição verdadeira dos apóstolos, o que eles acreditavam,
o magistério, que é os ensinamentos catequéticos ali, tudo que é verdade, que é dogma, que é as nossas orações, tudo, entender e também, junto com tudo isso, interpretar, à luz da tradição e do magistério, a Sagrada Escritura. Na Sagrada Escritura contém as próprias palavras de Jesus. Né? Ô, Yuri, minha última palavra, minha outra fala aqui. Meu último trabalho, que eu sou vigilante formada, tenho 9 anos, e meu último emprego, eu precisava trabalhar, né, com qualquer uma pessoa. Eu coloquei um currículo numa empresa, que essa empresa é a que faz a vigilância da Universal. E lá na Universal, quando eu trabalhei, eu passei só 3 meses, que o pastor me demitiu, porque ele me pegou rezando um texto na minha salinha. E eu ia sempre com o texto na mão. E aí quando eles vão passar, eles têm aquele negócio que você passa cartão, né? Eu vi eles humilhando muita gente lá. Um senhor, ele foi subir descalço para entrar na igreja, não permitiram que ele entrasse na igreja, pediram para que a gente fosse lá e tirasse o senhor. Eu vi eles humilhando as pessoas de dentro da igreja dele, retirando, porque o rapaz estava assim, com a cabeça encostada, e os vigilantes foi lá, e os, se diz pastor, agressivo com o rapaz. Eu vi muita coisa injusta lá, que eu teve hora que esse momento de chorar, de ver mulher machucada, que eles mandavam o vigilante pegar a mulher, e a mulher, ela ia no cantinho, aí mostrava a marca para mim, orientar ela em delegacia da mulher e tudo, né? E eu vi muita coisa injusta. É uma empresa e eles são falsos. O que eles mostram ali é totalmente diferente das pessoas. Eu estou dizendo coisa viva, que eu trabalhei na Universal, que é a sede daqui de Recife, como vigilante, e eu vi muito maus tratos. Infelizmente, né? Às vezes, nesses casos, eles não se importam com a alma humana, com a conversão, né? Com a pessoa humana, mas infelizmente isso acontece, né? Mas tem coisas erradas na Igreja Católica? Tem também. Mas eu nunca vi ninguém na Igreja Católica machucar os fiéis. Mas eu digo assim, Machucar. Eu nunca vi ninguém na nossa igreja dizer que você não vai entrar porque você está descalço. mas é que assim, querida, o que eu vou dizer para ti? Por que eu tô falando isso? Porque nós temos que entender que a gente não segue uma ideia, a gente segue uma pessoa, que é Jesus. Isso. E ele segue um homem que é de Macedo, que eu vi que o pessoal, eles não seguem a Cristo. Eles não vão para a igreja por causa de Cristo. Eles vão para casa da ideologia daquela pessoa que está lá. Tem também, isso acontece. Mas aí que eu tô querendo dizer, ó, nós não seguimos uma ideia, nós seguimos uma pessoa que é Cristo. Essa pessoa, ela é também Deus. Jesus é Cristo e é Deus. Então, assim, a igreja, a gente sempre fala que a igreja, ela é santa e pecadora. Aonde a igreja é santa? Nos seus santos, nos sacramentos que Deus nos deixou. Então, tem muitas coisas na igreja que são santas. E só na igreja tem essas coisas santas. Mas tem muitos pecadores. Por exemplo, eu sou pecador. E eu também sou igreja. Eu sou parte da igreja. Eu sou parte do corpo místico de Cristo. Mas por que eu vou na igreja? Porque eu preciso me santificar. Então, às vezes a gente vê essas coisas erradas nessas outras igrejas, certamente tem, e muito mais do que na igreja católica. Muito mais. Coisas piores. Mas, infelizmente, temos coisas na igreja também, que às vezes não são como a gente quer, porque a igreja não é feita para o nosso desejo, o nosso umbigo. Ela é feita para nossa conversão. O nosso pai e nossa mãe não puxavam a nossa orelha quando a gente era pequeno, quando fazia algo errado? Às vezes a igreja corrige a gente puxando a orelha. Às vezes aquela verdade que Cristo nos fala na Bíblia, no Evangelho, na missa, que o padre nos fala, o catequista fala, às vezes aquilo magoa, aquilo machuca. Mas a verdade, ela é assim. Então, a gente tem que ser forte para entender que aquela verdade, ela vem para nos guiar para o caminho certo, né? Mas, queridos, a gente vai encerrando, então, para a gente não se alongar demais, e agradeço a presença de todos, as perguntas, a participação,
A gente vai, então, a partir de hoje, começar uma caminhada nova para estudar o creio, entender cada parte do creio. Aqueles que conseguirem, por favor, deem uma lidinha. Eu vou mandar ali no WhatsApp as páginas que tem que ler do catecismo. Vou mandar agora de noitezinha. Eu vou fechar aqui e já vou mandar para vocês, para não esquecer, para vocês terem tempo de fazer com calma, tá bom? E vou pedir que vocês se dediquem. Eu sei que algumas palavras talvez vocês não vão entender, vão ter dificuldade, daí vocês marquem a palavra, marquem a pergunta que vocês vão ter dificuldade, para na próxima catequese, se eu não responder no meu resumo para vocês, vocês me perguntem, tá? Que daí vocês vão tirar as dúvidas e todos nós vamos poder continuar evoluindo, tá? Amadurecendo a nossa fé, aprofundando cada vez mais, tá bom? Tá bom. Amém. Amém? Amém. Fiquem com Deus. Fica aqui, esse vídeo vai ficar ali no YouTube, então se alguém quiser participar da catequese com a gente tem um link aqui na descrição, vai poder clicar, vai poder participar se quiser, tá bom? Convidem também, queridos, se vocês puderem, convidem mais pessoas. Vamos tentar encher essa turma aí, quanto mais pessoas, melhor, né? Para a gente poder promover aí as coisas ali que o Padre Fabrício tinha iniciado, tá bom? Peço desculpa por minhas falas, ter interrompido a Não, minha. capaz, não se preocupa, a gente está aí para, quando eu falei para vocês participarem, isso que eu queria mesmo, que vocês falassem para a gente poder ir se conhecendo também, a gente poder convivendo junto, tá? E eu espero que a gente possa ter cada vez mais momentos assim, tá bom? Vamos fazer uma oração então? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso pastor, se a ti me confiou, a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, queridos, uma boa noite, uma boa semana para vocês, bons estudos e até semana que vem. Espero todos semana que vem, sem falta, hein? Boa noite, boa semana, que Deus abençoe. Eu fiquei mais quieta, né? Cheguei no final. Hoje estava mais observadora. Tá? Quem chegou depois também eu vou colocar o vídeo lá no YouTube, vou mandar o link e vocês podem entrar e poder rever alguma coisa se vocês perderem, tá bom? Vou deixar vocês dois conversarem. Procura. Gente, uma boa noite. Beijo no coração e fiquem com Deus.